as 10 ambientações da história dos... Ah, peraí. As 10 melhores ambientações da história dos videogames. Vamos ver. Como você caracterizaria um jogo imersivo? Quando você tá jogando um jogo, qual é o aspecto que mais te deixa imerso dentro daquele mundo? Na minha visão... Mano, gameplay e visual, mano. Tá ligado? Mas gameplay... É gráfico também, mas a questão da ambientação toda. Mas gameplay é o que me prende mais. É o próprio mundo. Um jogo pode ter os melhores gráficos. Isso aqui também é impressionante. Mas, isso aqui não tem que falar não, isso aqui é Olha cinema. essa geometria. Kojima, o que você fez? Melhores músicas, a melhor história. Só que se o jogo não tiver um mundo bem construído, ambientes Sim, com bonitos, certeza. bem produzidos, com muita personalidade, você Faz vai jogar sentido o jogo total. sentindo como se estivesse faltando alguma coisa. O jogo precisa mostrar pro jogador que aquele mundo que ele tá jogando é real. Esse que é o papel de uma boa ambientação dentro de um jogo. E tendo isso em vista, hoje, meus amigos, eu É o mano terei a Luan missão Viana. árdua de elencar as 10 melhores ambientações dos videogames. Os mundos mais únicos e imersivos que você pode jogar. Mas antes Se ele não colocar Breath of the Wild, Death Stranding... O que mais? Shadow of the Colossus... O bagulho vai ficar começar, louco. eu só quero deixar uma coisa bem clara. Quando eu digo ambientação, eu tô considerando principalmente os cenários e o mundo do jogo como um todo. Eu não Nossa, vou Far Cry. ranquear necessariamente lugares e of cidades War. específicas dentro daquele jogo. Talvez isso fique pra um outro vídeo, inclusive. E, obviamente, é sempre importante deixar claro que esse vídeo é baseado Na sua inteiramente opinião. nada mais e nada menos do que na minha opinião Tá pessoal. bom. Fique à Não, vontade. isso é legal, isso é legal. É que nem a gente já viu com vários vídeos dele, né? E tem coisas que eu discordo total dele, mano. Tipo, ele não colocar o Breath of the Wild no... Ah, não sei, tem um outro vídeo lá que ele fez, que a gente comentou. Tem a questão dos personagens, eu acho o Link muito estiloso. E ele não gosta. Tipo, ele não colocou na lista, mas, tipo, tudo bem, a lista é dele. Isso eu acho legal. Pra colocar nos comentários Estamos aqui da sua pra debater, entendeu? ambientações favoritas que eu tô muito curioso. Tendo dito isso, já vai deixando Ai, seu tô like ficando no vídeo, gripado de se novo. inscreva no canal caso não seja inscrito. E se você é novo por aqui, eu te convido a conhecer o canal, que eu tenho certeza Os vídeos dele são bons, mano. que vai te interessar bastante. Enfim, chega de enrolação e vamos começar. Meu nome é Só Luan, beber você água. está no ranking Ana. Mas eu queria uma coquinha mesmo. Vou começar falando do jogo mais recente desse ranking inteiro. A Death verdadeira Stranding. obra-prima de Sun Lake. E estreando nosso top 10, em décimo lugar, temos Alan Wake 2. Esse é Alan Wake foda. 2 Puta merda, esse jogo é muito foda. Muito foda. A ambientação desse jogo aqui é amedrontadora. um dos jogos mais imersivos já feitos na história. E existe um motivo bem simples pelo qual eu acho isso. Twin Peaks. Se você não conhece, Twin Peaks é Não uma conheço. série policial dos anos 90 e uma das mais influentes até nos dias de hoje. Se tem algo que essa série faz que nenhuma outra chega nos seus pés, é ambientação, construção de cenário. A cidade de Twin Peaks tem muita personalidade. É uma cidade de interior com pessoas excêntricas, com muito misticismo, com Tá. muita coisa esquisita acontecendo. Você não sabe o que é real, o que é fantasia. Músicas que fazem você transcender o espaço-tempo. Você assiste Twin Peaks e sabe que tá vendo uma coisa muito diferente. E o Sun Lake, criador de Alan Wake 2, assumiu abertamente que Sun ele Lake. muito Twin Peaks e nas obras do David Lynch pra produzir Alan Wake. E se você assistiu a série e jogou o jogo, você tá nem fazendo precisa barulho, peço ver perdão. Alan Wake 2 Tô exala limpando aqui o quando eu andava microfone. por Bright Falls, eu me sentia dentro da própria Twin Peaks, aquele misticismo, Não, esse aquelas jogo é coisa de pessoas maluco, estranhas, mano. aquele sentimento de cidade, do interior, tá tudo ali. Mas falando assim, parece que Alan Wake ele copiou Twin Peaks. Parece que ele não tem uma personalidade, muito pelo contrário, na verdade. Pelo fato do Sun Lake utilizar Twin Peaks como referência, uma série que poucos jogos se inspiraram nela, tornou Alan Wake 2 um dos jogos mais únicos que você pode jogar. Já Então, feitos. se o meu argumento não foi o suficiente, assista Twin Peaks e logo em seguida joga Alan Joga Wake o 2. jogo. Você vai saber exatamente o que eu tô falando. Beleza. Hey, bro, gostei. Quando Gostei aparece dessa... um jogo, na verdade, não dessa é jogo, menção. não, é vida real. Eu não gosto de forma nenhuma. É deserto. Eu não gosto de nada que envolva ambientes desertos. Só pra deixar claro, deserto de areia. Mas tem um Death jogo, Stranding. especificamente falando, que conseguiu fazer pela primeira vez na minha vida Death Stranding. eu gostar de um deserto. De eu ter prazer em pisar em um caminho de areia infinita. Em nono lugar, eu tô falando, é claro, de Journey. Journey. Que foi lançado em Journey. 2012. E até hoje, é um dos jogos mais lindos que eu já pude ver na minha vida inteira. Journey. Ele quase entrou, inclusive, no meu vídeo falando sobre as 10 melhores direções de arte. Seus olhos Ó. brilham só de olhar Maneiro, esse jogo. Mas maneiro. ele não tá aqui só por causa da direção de arte. Ele tá aqui pela soma de todos os fatores. A combinação da direção de
de arte, com músicas apoteóticas, com cenários misteriosos que aparentam ser de uma civilização É bem antiga, interessante. uma história que você não entende muita coisa, culmina nesse deserto lindo, enigmático e maravilhoso. Eu vou deixar E esse jogo é papel, curtinho, esse né? tem um dos segmentos mais lindos, Olha que bonito. visualmente falando, que eu pude ver na minha vida. Sério? E ele conseguiu fazer uma pessoa que odeia qualquer tipo de deserto na vida, gostar de andar nele, vai por mim, o negócio é muito bom. Ah, não, é maneiro mesmo, guys. Esse daí vocês têm que jogar. Nossa, tá muito calor, bicho. Temos um jogo aqui que, por incrível que pareça, eu não gosto de jogar ele. Na verdade, Ué. eu nunca gostei dessa franquia. Mas quando se trata de ambientação, esse jogo de PlayStation 2 é ouro. Shadow of the Em oitavo Colossus. lugar, temos o famigerado GTA San Andreas. Muito foda. Vou repetir aqui de novo. Eu não gosto de GTA. Nunca vi Nossa, o graça jogo é nessa lindo. franquia. Tentei jogar na época daquele remaster safado da trilogia do PlayStation 2 e eu odiei. No entanto, eu não posso ser ignorante de falar mal da construção de Não, mundo da é Rockstar. maneiro, Esses mano. É três maneiro. jogos de PlayStation 2 são impecáveis. Muito Nem sabia que tinha esse melhores, remake. inclusive, que o GTA V. Remaster, Na minha visão, é não muito sei. sem graça. E GTA San Andreas, principalmente, é um mundo tão vivo, tão cheio de É muito foda, personalidade. velho. Até Esse hoje, jogo é se a muito gente pegar foda. pra jogar em PlayStation 2, uma TV de tubo, continua tão prazeroso de andar naquele mundo. Parece que cada parte daquele mapa foi Ó a musiquinha, vai tomando, filho, vai tomar. Cada rua, cada túnel, cada cidade, cada bairro, tudo tem uma lógica, tudo tem um porquê de estar ali, tudo tem uma identidade única. É difícil achar um jogo de mundo aberto que tem uma ambientação tão rica quanto San Andreas. Talvez seja Não, é foda mesmo. eu dizer isso, mas eu acho que nem a Rockstar vai conseguir repetir isso no GTA 6. Eu aposto uma esfirra e uma coca 2 litros que nem GTA 6 vai conseguir superar a ambientação do San Andreas. Se Apostado. Eu acho que vai. eu estiver errado, se você me ver na rua, você pode me cobrar. Fique à vontade. Cobrarei. Mas San Andreas é diferente mesmo, mano. PlayStation 2, temos aqui uma das joias mais raras da Shadow of the plataforma Colossus. inteira. Em sétimo lugar, temos Ico. Ico! É um Ico. dos diretores de videogame mais geniais. Ico é maneiro. Muitos desenvolvedores, principalmente hoje em dia, aderem a uma filosofia de design de que quanto mais conteúdo um jogo tiver, melhor. O que eu posso adicionar nesse jogo que vai fazer que o jogador fique mais tempo nele. É assim que os desenvolvedores costumam pensar. Já o Fumito Ueda é totalmente o oposto. Ele é maluco. Trabalha de forma Tô brincando. subtrativa. Quando ele tá produzindo um jogo, ele não pensa em adicionar. Ele pensa no que ele pode tirar. Ele Não é busca o- trazer apenas o essencial pra experiência que ele quer É naquele o jogo. Essa prequel. filosofia minimalista do Fumito Ueda pode ser um pouco controversa, principalmente quando É o você prequel descobre do alguns Shadow of the conteúdos Colossus. cortados que poderiam facilmente estar nos seus jogos originais. Mas mesmo assim, eu ainda defendo com unhas e dentes esse estilo de pensar do Ueda. Ico é Não, um maneiro, jogo maneiro. 200% minimalista. Ele é curto, não Ixi, tem achei uma que era o variedade prequel, mas não é não. gigante de desafios, de monstros, É? de mecânicas, de músicas. Agora eu não é lembro. complicado. Esse jogo é simples no sentido Acho que não é não. mais puro da palavra. Mas essa Ou é? simplicidade, esse vazio Agora eu não tô que lembrando. fala, a ausência de NPCs, trilhas épicas, torna aquele jogo único. É você dentro de um castelo gigante que não tem ninguém. Sabe quando você vai assistir um filme no cinema e você sai do shopping Cara, 2 depende, horas da né? manhã? Não é estranho você ver Porque você vai jogar o joguinho lá e não tem desafio, sei lá, mano. Aí, tipo, você fez o jogo pra quê, sabe? Ou o jogo é preguiçoso, não sei, tá ligado? Eu acho que é difícil de acertar numa parada dessa. um lugar que é comumente movimentado? Por exemplo, Shadow of the Colossus, ele é foda. Ele tem os objetivos lá, ele tem o mundo e é aquilo. É tipo, é direto e reto, tá ligado? Vazio, é Mas, esse sentimento que sei lá, esse exemplo que ele deu do Ico, mano, que tá no castelo sozinho, não sei se é legal, mano. Porque não tem desafio, você não fica tenso, sabe? Você não desperta tantas emoções, você sei tem lá. quando você passa por aquele castelo e fica imaginando: o que aconteceu aqui? Por que eu tô preso? Quem vive nesse castelo? Isso faz Não tem sentido o que ele tá ninguém. falando. São esses monstros que são do nada. Você sente que aconteceu alguma coisa muito grande ali, sem nem ao menos você ver nada. Isso é genial. Desde o seu primeiro jogo, o Fumito Ueda já se mostrava um gênio muito à frente do seu tempo. Não é à toa que ele é um dos jogos mais influentes do PlayStation 2. Here we Falando de go. diretores geniais, vamos falar de um cara que atualmente tá Kojima. fazendo história. Hidetaka Miyazaki. Pai Ah, Miyazaki. do gênero Souls-like. Jogos desse já Miyazaki. principalmente quando a gente fala de ambientação, são quase Elden Ring. inigualáveis. E a melhor ambientação Ou Bloodborne. que ele já fez na sua carreira. Em sexto lugar, temos Dark Souls. Dark Já Souls, colocando no assunto Dark Souls. de melhor ambientação de um jogo da From Software, acredito que todo jogador deva ter uma opinião diferente. Eu não zerei todos os jogos da From Software, tá? Mas eu posso dizer que eu joguei a maioria dele. E o que eu mais gostei e
senti mais imerso dentro daquele mundo foi o primeiro Dark Souls. Não, Dark Souls é maneiro. Jogos que possuem uma escala de mundo menor. Por quê? Porque quanto maior o mundo dentro de um jogo, mais espaço o desenvolvedor precisa preencher. E, obviamente, ele não vai conseguir fazer com que todos os lugares daquele mundo gigante sejam memoráveis. É muita coisa pra preencher em um curto espaço de tempo. Por Dark Souls ser um jogo menor, um jogo mais contido, é muito mais tranquilo pros desenvolvedores preencher aquelas lacunas. Tudo bem que teve alguns locais que não deram tempo de terminar, que eles tiveram que improvisar, mas 90% do mundo daquele jogo é memorável. Todo lugar do Dark Souls foi meticulosamente bem pensado. Uma boa ambientação faz você lembrar daquele Ele lembra um pouco o Fiasco mais velho, né, mano? Poucos jogos na indústria fazem isso tão E mais acabado como Dark Souls. Estreando nossos 5 melhores, vou falar aqui agora de uma das maiores joias raras da história dos videogames. O melhor jogo de exploração espacial de todos os tempos. Em quinto lugar, No Man's temos Sky. Outer Wilds. Outer Não Wilds. existe uma obra Eu não joguei. que consiga transmitir o mesmo sentimento Mas eu que Outer gosto, eu Wilds queria consegue. jogar, mano. Não existe filme, série, não tem. Ao todo, o jogo possui 6 planetas que o jogador consegue explorar livremente da maneira que ele bem entender. E Tá. cada um desses planetas é uma experiência totalmente diferente uma Vou da ter que outra. jogar Cada esse jogo, planeta mano. tem um conceito e um funcionamento que você não vê em nenhum outro lugar. Planeta de água, por exemplo, eu juro pra você, é um dos cenários mais surreais e incríveis que eu já pude Cara, ver na que minha vida. massa, Isso porque velho. eu tô falando apenas dos planetas, mas o simples fato de você pegar a sua nave e sair por aí no espaço é um negócio muito único. Nenhum jogo consegue transmitir tão bem a vastidão do Pô, esse aí eu vou universo jogar, como mano. Outer Wilds. Infelizmente, ou felizmente falando, não sei, depende da sua perspectiva, temos aqui a única repetição de franquia desse ranking. Eu até tentei colocar outro no lugar dele, mas não tem como deixar esse jogo de lado. Em quarto lugar, temos Shadow of the Colossus. Sabe Falei. que eu havia falado de Ico? Então, pode copiar. Era o e Ico colar. mesmo. Se o Ico era o Castelo da Rainha, aqui são as Terras Proibidas. Você anda Mas eu por acho que essas aí é terras, mais, você faz mais sabe sentido. que era pra Sei cá, lá. e aquilo É que eu não joguei o atiça Ico, sua né? curiosidade. Você novamente começa a se perguntar: por que aquele lugar é proibido? O que aconteceu ali? Por que não tem uma alma viva naquele lugar? Algumas pessoas até podem criticar esse vazio do Shadow of the Colossus por ele ter um mundo aberto tão gigante e não ter nada nele. Mas, meu amigo, o vazio dos jogos do Fumito Ueda não é à toa. Estamos em um lugar esquecido por Deus. Se tivéssemos 1 milhão de bichos pra matar, 1 milhão de side quests pra fazer, 1 milhão de puzzles pra resolver, Shadow of the Colossus não seria a mesma coisa. Esse vazio Entendi. do mapa Esse, é o que torna então, esse jogo tão eu acho que esse especial, faz sentido. charmoso. Faz parte da história que o jogo tá querendo contar pro jogador. Não adianta, a regra é clara. Se o jogo é do Fumito Ueda, pode ter certeza que ele é uma obra de arte. E não tem jogo, e não tem muito player, muito objetivo, muito, enfim. Estreando nosso pódio principal, temos um dos jogos mais incríveis, influentes e importantes Zelda. que a indústria dos videogames já concebeu. Em terceiro lugar, com a nossa medalha de bronze, temos The Legend of Zelda Ocarina of Time. Quando Tá eu bom, comecei tá esse bom. ranking, eu falei, tem que ter algum Zelda aqui. E foi difícil escolher qual que eu iria colocar aqui, porque cada jogo Zelda carrega consigo uma ambientação incrível e Sim, muito o Breath of the Wild é distinta uma incrível, da outra. guys. Mas, de todos os jogos que eu pude jogar da franquia, eu serei modinha e irei elencar o Ocarina of Time. Eu zerei esse jogo ano passado no próprio Nintendo 64. Como que um jogo de 98, feito nos primórdios do 3D, consegue ter tanta personalidade desse É. jeito? Todo lugar, todo é memorável, prende na sua cabeça. Tava jogando esse É jogo, maneiro pra mesmo. ver de tudo, e eu tava parecendo uma criança imersa naquele mundo. E se os jogos do Fumito Ueda sabem usar muito bem o silêncio a seu favor, aqui os desenvolvedores sabem usar músicas como ninguém. Se você colocar qualquer música de qualquer lugar, eu vou lembrar exatamente Turururu. era, o que tinha naquela fase, o gosto A árvore do que cu. tava, talvez até o que eu tava sentindo naquele momento. Se eu sentir isso A jogando trilha música sonora, de agora, imagina efeitos quem jogou lá e sonoros, é um dos motivos que é faz cinema. querer ter nascido nos anos 80. É claro que não poderia faltar o jogo que trouxe simplesmente a cidade mais icônica dos videogames. Não é minha favorita, mas indiscutivelmente é a mais memorável. Em segundo lugar, com a nossa medalha de prata, temos Silent Hill 2 Remake. Silent Foda. Hill é um dos maiores exemplos de como que a limitação é a alma da criatividade. Quando os desenvolvedores eles foram projetar Silent Hill, eles queriam que o jogo se passasse em uma cidade muito grande, onde você poderia explorar livremente por onde você quisesse. Só que o PlayStation 1 não tinha essa capacidade toda. Ele
ele não tinha hardware suficiente pra renderizar uma cidade inteira. Então, o que foi que a Team Silent pensou? Pô, ninguém precisa ver a cidade inteira. Vamos tacar neblina em tudo. A Legal. gente consegue fazer o jogo que a gente quer sem mostrar o jogo renderizando, de uma forma que ninguém perceba, e ainda por cima deixar ele mais sinistro. Genial. Essa Genial. foi a melhor decisão que a Team Silent poderia ter tomado. Se eles tivessem feito só a cidade, mas nunca que Silent Hill teria o mesmo charme. E Não. obviamente a melhor versão desse lugar se encontra no remake. Não, o que a remake versão é feita foda. do Silent Hill 2. Ficou simplesmente magnífico. Eu francamente não acho que a versão desse remake exclua a sua versão mais antiga. Eu ainda sinto um charme vindo do jogo original, principalmente o primeiro ali do PlayStation 1, mas no saldo final ficou muito melhor. Aqui você consegue ter uma visão muito mais ampla da cidade. Você passa mais tempo nela, você consegue ver muito mais detalhes. A iluminação do jogo ajuda muito. Todo o silêncio, o mistério, aquele ar pesado de Silent Hill, aquela calmaria, tudo isso tá no remake de Silent Hill 2. Você percebe o carinho e o cuidado que os desenvolvedores tiveram para adaptar esse jogo pros moldes atuais. Parabéns, Hubert. Vocês conseguiram fazer a melhor Silent Hill de todos os tempos. E esses personagens são maneiros, né, mano? Só existe uma cidade que pode bater de frente com Silent Hill. E quem acompanha o canal já deve saber muito bem de Lá qual vai. jogo que eu vou falar aqui. Com a nossa medalha de ouro, como a melhor ambientação já feita pra um jogo de videogame, aquela ambientação que reinará diante de todas as outras, em primeiríssimo lugar Red Dead. temos BioShock BioShock. 2. Eu sei, se você acompanha o canal, você Não vai acho. ficar de saco cheio de eu falar de BioShock todo vídeo. E desculpa, Ambientação, mas não tem o que Red fazer, Dead, cara. pô. Essa franquia é perfeita. Eu não tenho culpa. E pode parecer estranho, mas hoje eu não vou falar do primeiro jogo e nem do Infinity. Eu vou falar do 2. Porque é o seguinte, Rapture, a cidade subaquática de Andy Ryan, lá do primeiro jogo, é o lugar mais incrível já feito em um jogo de videogame. Essa cidade, ela fanboy, tem ele é a fanboy, personalidade cara. do começo Que isso. ao fim. E no meu caso, essa cidade me pega em um nível mais pessoal porque eu adoro o mar. Diferente de deserto, eu me interesso por qualquer coisa que envolva mar. Histórias, mitos, criaturas. Pegar pra jogar Wave Tale. lugares no mundo. Eu tenho interesse em tudo isso. Poder ver uma cidade retrofuturista nas profundezas do oceano, do lado de algas, de baleias, aquilo ali é de explodir cabeça. Só o Legal, fato de legal. eu poder estar andando em um lugar como esse já me deixa maravilhado. E o 2 pode até ser o menos melhor da trilogia. Menos Mas, melhor. em termos de ambientação, eu acho ele muito melhor que o primeiro. Você pode pensar, pô, mas o jogo se passa na mesma cidade, verdade? Mas aqui, obviamente, a gente explora outros lugares de Rapture que a gente não tinha visto no primeiro jogo. E aqui, os novos distritos estão muito mais bonitos, muito mais charmosos, muito mais uso de cores. Tá muito lindo. E ainda por cima, pelo fato de a gente ser um Big Daddy, a gente passa por fases dentro do mar. Esses pequenos segmentos que estamos dentro Olha que da do mar hora. é incrível, cara. A ambientação desse jogo é fantástica. BioShock 2 pode ser a ovelha negra da franquia, mas eu declaro oficialmente que ele tem a melhor ambientação da história dos videogames. Legal. Meus parabéns. Uma salva de palmas, por favor. Pessoal, então isso? esse foi o vídeo. Concorda, discorda? Deixa o like, rapaziada. O cara é gente boa. Nesse ranking, por favor, coloque tudo nos comentários que eu te garanto que eu estarei lendo todos. Se você É isso. Ah, inclusive esses dois vídeos aqui que a gente viu, né? Mas, mano, o canal dele é muito bom, tá? Parabéns, tá de parabéns, viu?